domingo à noite, nos encontrarmos aqui para adorar a Deus, para render-lhe glórias e graças, para oferecer a Ele a nossa gratidão por seu cuidado, por sua presença, pelo seu poder, por sua direção em nossas vidas. Ano que vem, no ano de 2016, eu vou completar 25 anos de ministério pastoral. Eu, pastor Marcos, João, começamos o ministério pastoral mais ou menos na mesma época, no final da década de 80, início da década de 90. E esse era um período muito interessante para ser pastor. Era um período em que os pastores ainda eram vistos como figuras de grande credibilidade e respeito. E nós assistimos, assustados e tristes, o processo de dilapidamento da figura do pastor ao longo da década de 90, com a proliferação das igrejas neopentecostais e, sobretudo, com esse evangelho comunicado através das televisões, dos grandes shows, dos grandes espetáculos e processos de manipulação, distorção, processos que permitiam que indivíduos movidos por interesses cobiçosos assumissem a condição que antes era assumida quase que exclusivamente por pessoas que ofereciam suas vidas, que sacrificavam suas vidas para servir ao povo de Deus. Padres e pastores eram pessoas que renunciavam à vida comum para ir ao seminário, passar anos de preparação e, depois de terem estudado tudo o que estudaram, voltar para o povo de Deus e servir-lhes. Essa era a mentalidade. Era completamente incompreensível, inadmissível pensar que alguém quisesse a vocação pastoral por motivos financeiros, econômicos. Pelo contrário, o que eu vi e os homens com quem eu convivi por grande parte da minha vida eram, sem dúvidas, pessoas que seriam riquíssimas se tivessem feito outra escolha de vida, se quisessem seguir um outro caminho, dada a inteligência, a capacidade, a articulação mental e linguística que eu via nessas pessoas. Mas, com o tempo, a figura do pastor foi perdendo a credibilidade, perdendo o respeito, perdendo uma certa reverência que eu ainda conheci quando eu estive nos meus primeiros pastorados. Mas eu quero dizer a você, Marcos, que podia ter sido pior. Podia ter sido pior se nós tivéssemos começado o ministério já nos anos 2000, quando tudo era mais difícil, e ainda pior se tivéssemos começado o nosso ministério numa época muito difícil do Evangelho, João, que foi o final do século XIX. O final do século XIX foi um período terrível para o Evangelho, porque a mensagem, a pregação do Evangelho foi cercada por um academicismo, por um olhar para a Escritura e para a palavra de Deus, para a própria relação com Deus, marcada por todos os lados por grandes suspeitas. Ricardo, é o período em que simultaneamente escrevem na Europa Nietzsche, Freud, Marx, Weber, todos eles uma atitude de suspeição em relação à religião e uma descrença completa em relação à figura de Deus. Então, isso não acontecia apenas na academia secular, mas os seminários teológicos foram invadidos pela alta crítica, a crítica das fontes, a crítica das formas, o liberalismo teológico, de tal maneira que grandes e importantes seminários da Europa e dos Estados Unidos morreram no final do século XIX.
Quem, durante o século XX, ouviu falar do curso de teologia de Harvard, de Yale? O próprio seminário de Princeton viveu um drama. Quem pode imaginar que Oxford foi uma universidade que teve como centro e como lugar capital a reflexão teológica e que se espalha por outras áreas? Mas aquele período, o final do século XIX, foi um período terrível. Mesmo aqueles que eram cristãos e que gritavam em defesa da fé, em defesa da relação com Deus, o faziam de modo muito tímido e na antítese muito complicada. Daí eu me lembro de um livro que na verdade eu não sei se Hélio me deu ou se eu me apropriei do livro, isso não está muito claro na minha mente, mas eu estou me referindo aos irmãos Karamazovsky, de Dostoiévski. Isso não está muito claro, Hélio, eu sei que está na minha estante, mas a passagem de você para mim é que isso não está muito claro. Mas eu sei que os irmãos Karamazovsky são desses romances, sabe? Desses livros extraordinários, de uma densidade, e Dostoiévski põe em um dos diálogos mais célebres desse livro, aquela fala em que se diz: se Deus não existe, tudo é permitido. Tudo é permitido. E ele não está aqui dizendo que se Deus não existe, tudo é permitido, na mesma dimensão que Nietzsche faria na pregação do além do bem e do mal, na pregação do super-homem, do homem para além do homem livre de todos os padrões. O que Dostoiévski pretende dizer é que se Deus não existe, tudo é legítimo, é possível, porque não há refreamentos à moral, não há limites. E ele, temendo, talvez articulando essa esperança de limitações, se Deus não existe, o que seria proibido? O que seria ilegítimo? O que seria indigno em termos de conduta e de prática? E aí me parece aquele tipo de argumentação, viu, Silvinho, que se pode fazer no direito, que é aquela argumentação ad absurdum, ou seja, você argumenta percebendo que admitir essa hipótese é absurda, logo você nega a hipótese. Por exemplo, se Deus não existe, tudo é permitido. Como tudo não pode ser permitido, como a vida em que tudo é permitido é caos, como a vida em que não há refreamentos, limites e controles sociais, essa vida é impossível, conclui-se que Deus existe. Deus está e deve estar em algum lugar, de algum modo, mesmo que eu não possa compreender, mesmo que eu não possa enxergar. Eu começo então a minha reflexão hoje à noite lhes perguntando: como seria a sua vida se Deus não existisse? Como seria a sua vida do ponto de vista existencial? Ou seja, a sua vida nas dimensões das paredes do seu ser para dentro de você. Como seria a sua vida relacional, social, se Deus não existisse? Muitas pessoas utilizam a ideia de Deus e o conceito de Deus e se valem e se escoram e se prevalecem desse conceito, porque se Deus não existisse, a vida seria, como para muitos é, uma sucessão de absurdos. A ideia da existência de Deus confere a sucessão de fatos incompreensíveis da nossa vida uma razão, e crer em Deus é crer simultaneamente numa razão, ainda que inatingível, ainda que inalcançável, ainda que não perceptível, para a vida e para a sucessão dos acontecimentos. Porque Deus existe, eu posso
ter paciência para esperar a adversidade, porque eu creio e sei que Ele me susterá e que Ele fará com que aquela vaga, aquela situação difícil, aquela onda terrível, aquela nuvem tenebrosa se desfaça e passe por sobre mim e me preservará. Então, dar sentido à vida, dar sentido à espera, ter motivo para a ação, ter coragem para agir. E então o conceito de Deus se torna interessante, relevante, útil. Do ponto de vista dos nossos relacionamentos, da vida social, é porque Deus existe que nós identificamos virtudes a serem cultivadas, a serem nutridas. E essas virtudes fazem com que nós nos refreemos e busquemos um modo de conduta, uma ética, um padrão de comportamento. E uma vez existindo essa conduta, essa ética, esse padrão de comportamento, que seriam reflexos das virtudes prediletas de Deus, assim a gente consegue conviver um com o outro, com alguma previsibilidade, com alguma compreensão, e a gente tolera, a gente compreende, a gente perdoa, a gente suporta, a gente anima, a gente dá paz. Pensar que Deus existe é útil, mas é insuficiente. A dimensão da utilidade do conceito de Deus, uma perspectiva pragmática acerca de uma ideia quanto a Deus, não resolve o teu problema. Deus precisa ser mais do que isso. Quando o Rubinho começou o culto de hoje com a reflexão do Salmo 62, sabe o que é que mais me chamou a atenção no Salmo? Foi o salmista Davi dizer: só em Ti, ó Deus, a minha alma espera silenciosa. Hoje eu não estou aqui para dizer que Deus existe. Hoje eu não estou aqui para dizer a você que crer em Deus é útil. Hoje eu estou aqui para dizer que Deus é o único ser com quem você pode contar. Que nada ao redor de você é digno de confiança e suficiente para segurar a tua onda, para segurar a tua barra. Só em Ti, ó Deus, a minha alma espera silenciosa. Eu não posso contar com nenhuma força, com nenhum agente, com nenhuma ação, com nada nessa existência, e eu só tenho a Ti, Senhor. Tu és o meu arrimo, Tu és o meu alto refúgio, Tu és a minha fortaleza, Tu és a minha cidadela. Se há algum motivo para segurança e estabilidade nesta vida, se esta vida não é um tótum absurdo, algo completamente despido de razão, de sentido e de significado, se há motivo para nos levantarmos e caminharmos e trabalharmos e nos deitarmos, essa existência não é uma coisa completamente digna de enjoos e ânsias de vômito, justamente só porque Deus existe. Retirada a existência de Deus e a fé nessa existência, a sobrevivência é absolutamente caótica. E duas passagens me trazem isso. A primeira passagem é a clássica passagem do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Sabe, Rosa, não significa que Deus é o nosso fornecedor de carências e de necessidades, como se Ele fosse um muambeiro cósmico que providencia todos os perfumes e coisas que a gente quer, não é? Deus é o meu provedor e nada me faltará. Eu peço, chega. Não, não é isso. O que Davi quer dizer no Salmo 23 é que Deus cuida de mim
e é só disso que eu preciso. Nada me faltará, porque eu não sentirei falta de mais nada. O Senhor é quem cuida de mim, Ele é o meu pastor, e é só disso que eu preciso. A segunda passagem que me vem à mente, Solange, é exatamente aquela passagem do livro de Gênesis, no capítulo 22, lá no versículo 7, quando Isaque pergunta ao seu pai: Pai, eis aqui o fogo, a lenha, o cutelo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro que será imolado? Porque nós estamos subindo, obviamente, para o sacrifício. Eu já fiz isso muitas vezes com o Senhor, eu estou identificando os elementos aqui. E aí, Ricardo, só são duas palavras. Essas duas palavras bastam para segurar a minha e a tua onda por toda a vida. Disse Lourdes Abraão a seu filho Isaque: Deus proverá. Deus proverá. Essa certeza de que há um Deus, Vitor, e que esse Deus conhece as nossas necessidades, e a seu tempo e de seu modo proverá o que for preciso, é que vai permitir a gente deitar na cama e dormir. Caso contrário, são tantas e tão agudas as incertezas, que andar tranquilo e seguro neste mundo é alienação. É alienação. Porque as ameaças e os perigos são imensos, são enormes. É por isso que, quando as pessoas começam a enxergar o mundo na crueza das relações, das atitudes humanas, então elas tendem a mergulhar numa síndrome do pânico. A síndrome do pânico é o resultado de supor que tudo que pode acontecer irá acontecer. Quem aguenta viver assim, Luciana? Tudo pode acontecer, vai acontecer. Todo mal que eventualmente pode me acontecer, vai acontecer. Quando você acredita nisso, a vida se torna insuportável. Mas isso é razoável? Por outro lado, quando a gente acredita que mesmo o que não pode acontecer, vai acontecer, porque Deus proverá, tudo fica diferente. Eu vou repetir isso, seu Si. Mesmo o que não pode acontecer, o que é impossível que aconteça, pode acontecer, porque Deus proverá. E os limites do possível e do impossível são conceitos linguísticos com os quais eu e você brincamos, e que Deus nada sabe sobre o possível e o impossível. O que Deus conhece é a sua própria vontade de fazer em nossas vidas. O que me espanta e que me deixa completamente em incógnita, Renato, é como uma relação tão essencial e fundamental para as nossas vidas, como a nossa relação com Deus, pode ocupar um lugar tão pequeno nessa vida. Como é que é possível que a única força que nos sustenta para além da não razão da vida seja por nós mesmos, tratada como algo de somenos, como algo sem relevância? E por que você diz isso, Martorelli? Eu digo isso por causa da nossa devocionalidade, por causa da nossa vontade de buscar a Deus, por nossa vontade de estar com Deus. Hoje eu e Karina fomos almoçar com colegas, e uma antiga colega de Karina, ela foi apresentar-nos o seu namorado, nós fomos almoçar juntos.
E conversando com ele, ele me disse que o pai dele e ele mesmo havia crescido na igreja, na Congregação Cristã do Brasil, que é uma denominação espalhada por todo o Brasil, muito conservadora. E ele me disse uma coisa, ele disse: meu pai ia para a igreja todos os dias, e foi durante toda a sua vida. Às 7h30 da noite ele ia para a igreja. Todo dia eu perguntei e ele disse todo dia, de segunda a segunda. No primeiro momento eu tive aquela reação assim de estranheza. Aí depois eu fiquei pensando, é pouco, não é muito não. Porque se ele sentia prazer em Deus, se ele sentia prazer em se congregar e adorar a Deus, aquilo nunca deve ter sido um peso para ele. Ele morreu aos 79 anos, e aí eu perguntei, mas sim, ele morreu aos 79, adoeceu e tal, foi... E ele continuou indo para a igreja assim todos os dias. Até que idade? Ele disse, depois da doença ficou difícil. Ele continuou indo assim até os 78. Mas eu ouvi aquilo e fiquei pensando como essa relação é tão gostosa e tão essencial para a nossa vida, marcar-se por razão e sentido. E eu me lembro de Jonathan Edwards, aquele pregador do século XVIII, que tinha uma agenda pesadíssima de atividades e compromissos, e que dizia assim: eu tenho uma agenda tão agitada, tão marcada, de tantas responsabilidades, que eu não consigo sair de casa antes de ter orado pelo menos 2 horas. Exatamente porque eu tenho uma vida muito agitada e tenho que fazer tantas coisas, que eu preciso mais de Deus, que eu preciso mais de relacionamento com Deus, mais de buscar a Deus. A gente reduziu uma relação amorosa e vital para dimensões práticas, racionalizando e imaginando que tem sentido, tem lugar, é bom criar nossos filhos na igreja, é bom, todo mundo tem que ter religião. Tudo isso parecem os motivos piores para se amar a Deus. Esse amor a Deus devia ser fruto de algo que queima em nosso coração o desejo de estar nele, de estar com Ele, de buscá-lo, de nos mergulharmos em sua presença. Essa presença que enche de paz, de significado, de razão, de felicidade, que lança fora o medo e a insegurança, essa relação que enche a minha vida de poder para viver, de liberdade para agir, de paz e tranquilidade para ser eu mesmo, sem ter que viver de mimetismos, de aparições, de fingimentos, de hipocrisias, sem ter que parecer ser sem ser. Mas que lugar ocupa, ou passou a ocupar? E eu caminho para concluir a minha mensagem dizendo que 3 movimentos do coração nós precisamos fazer enquanto é tempo de fazer. O primeiro deles, Moisés, é dizer: Deus, me perdoa por tu me amares e eu não te querer. Deus, me perdoa por tu me amares e eu não te querer. Me perdoa por esse fastio. Me perdoa por esse desinteresse. Me perdoa porque tem sido tanto e tão grande o amor que tu tens derramado na minha vida. Me perdoa porque eu só tenho a ti. E mesmo tendo só a ti, eu te quero tão pouco. Me perdoa. Todos os outros pecados de Djalma são
decorrências do desamor a Deus, de preterir Deus em face de outras questões. Eu me lembro de quantas vezes, assim, para enrolar a Karina e fazer Karina se apaixonar por mim, eu não lembrei a ela dos poemas de Vinícius, né? E eu recitava para ela alguns poemas de Vinícius. E um dos poemas, e um dos trechos de um poema de Vinícius, em que ele diz que mesmo em face do maior encanto, por ele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de rir meu riso e derramar meu pranto. E mesmo em face do maior encanto, por ele se encante mais meu pensamento. Nós somos seres extremamente distraídos, e esse encanto por Deus vira desencanto de Deus por nossa desatenção. Um encanto que vira desencanto por causa de nossa distração, de nossa dispersão. E qualquer coisa que passa, Rubens, a carrega consigo. Não existe figura mais vadia do que a nossa atenção. Qualquer um que passa, a arrasta. E nós deixamos a Deus de buscá-lo, de servi-lo, de fortalecermos esta relação que só nos faria bem se pudéssemos preservá-la. Então, o primeiro movimento de nossas almas haveria de ser esse: perdoa-me, Senhor, por tu me amares tanto e eu te querer tão pouco. O segundo movimento de nossas almas deveria ser o desejo de dizer ao Senhor: eis-me aqui para te servir, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Existem palavras que perderam completamente a capacidade de serem politicamente aceitáveis, sabe, Marcos? Eu amo a língua portuguesa e eu amo a linguagem, mas a linguagem é algo extremamente perigoso, Ricardo, porque a linguagem é capaz de transformações sutis, porque as palavras, elas desbotam, mais ou menos como naquela canção que nós cantamos tantas vezes na nossa adolescência, Hélio, que Chico lançou no finalzinho da ditadura militar, ali nos anos 80, em que ele diz assim: vai passar pela avenida um samba popular. E referindo-se aos acontecimentos da ditadura militar, ele diz: estas páginas desbotadas na memória. Não é assim? Essas passagens desbotadas da memória. Ou seja, a gente esqueceu, desbotou, perdeu a cor. Aquilo que era vivo, que estava ali, a gente lembra quando os nossos filhos erravam errantes pelo continente, erguendo estranhas catedrais, levando pedras feito penitentes, mas de tudo isso ficou desbotado na memória das novas gerações. Assim também, algumas palavras desbotam, elas perdem a cor, a força, perdem a capacidade de segurar, de sustentar o que quer que seja. Sabe que palavra mais agora eu me refiro e penso, Marcos? Uma palavra que a gente fala, diz, sem pensar no seu significado e, muito pior, sem se comprometer com ele. É a palavra Senhor. Senhor. Essa é uma palavra completamente desbotada, ela não significa mais nada, porque Senhor parece um pronome de tratamento. A forma como eu me dirijo àquela figura, eu vou lá encontrar seu Honório, aí eu digo: seu Honório, o senhor está bem?
E aí é uma forma de tratamento respeitoso para que eu tenho com um homem de idade. Mas a palavra que é traduzida para o português Senhor é Kyrios, que deveria melhor ser traduzida como amo. Mas a gente não segura a onda. Nem a Deus a gente quer chamar de amo. E eu não chamo a Deus de amo porque não amo. Porque se amasse, não seria um problema chamá-lo de amo. Amo. Sabe o que é amo? É aquele ser diante de quem eu me prostro, cuja vontade é a minha ordem, é o meu comando, é minha missão. Realizar o querer é meu dever. E por que eu não chamo Deus de amo? Porque não amo. E a gente... Mas o fato, doloroso fato, é que a gente está tão ocupado fazendo a nossa própria vontade, e a gente tem que negociar com a mulher, com os filhos, com os primos. Eu quero fazer a minha vontade, mas tem que fazer a vontade de tanta gente, que a gente fica forçando a barra assim, para ver se sobra tempo de fazer a vontade da gente. Quando é que a gente vai ter tempo de perguntar qual é a vontade de Deus? Eu não consigo, eu tenho que negociar com a minha mulher, eu tenho que negociar com os meus filhos, eu tenho que negociar com o meu patrão, tudo isso para ver se eu arrumo espaço e tempo para fazer a minha vontade, não consigo, e vou botar Deus para concorrer no negócio, é complicado. Mas aí eu volto para dizer, se é só com Deus que eu posso contar, se só Ele pode me dizer que proverá, se quando eu pergunto a mim mesmo, como será? Como será? A única resposta razoável, a única resposta verdadeira, a única resposta segura que eu consigo encontrar é esta: Deus proverá. Se é assim, por que eu não posso e não devo viver para fazer a vontade dEle? Por que eu não posso e não devo preferir a vontade dEle à minha própria vontade, a vontade da minha mãe, a vontade da minha mulher, a vontade dos meus filhos, a vontade do meu chefe? Por que essa vontade que me vale, é tão esquecida em minha vida? Sim, o primeiro movimento de nossas almas é dizer: Senhor, perdoa-me por me amares tanto e por eu te querer tão pouco. O segundo movimento de minha alma deveria ser: Senhor, sê meu amo, quero fazer a tua vontade e me ofereço a ti. O terceiro e último movimento de nossas almas deveria ser esse movimento de levar as pessoas que estão no desalento e no desabrigo para o aconchego da comunhão com Deus. Porque existem tantas pessoas desalbergadas, tantas pessoas vivendo da vaidade. Eu lembro desse texto do Salmo 62, que Rubens leu e dirigiu-nos em meditação. Ele disse assim, o Salmo 62, Davi diz assim: há dois tipos de homens, os de fina estirpe, os nobres, e os plebeus. Os plebeus não valem nada, os nobres menos ainda. Juntados os dois e postos numa balança, são mais leves que a vaidade. Isso é bonito pra caramba. Que bonito, não é? Diz que tem dois tipos de homens: os de fina estirpe e os plebeus, os homens comuns. Os comuns não valem nada, os nobres menos ainda. Junta tudo e põe na balança, e no outro prato coloca a vaidade, e a vaidade vai pesar mais. Não tem em quem a gente confia, a gente só tem a Deus.
Mas sabe, aquelas pessoas que a gente quer bem e que estão vivendo sem Deus, sem relação com Deus, sem conhecimento e sem contato, não porque elas estejam fora do amor de Deus, mas elas estão fora da relação com Deus, porque é muito bom ser filho de Deus, mas é extraordinariamente melhor saber que eu sou filho de Deus, e é trazer as pessoas desse estado de ignorância para essa relação. Esse deveria ser o movimento de nossas almas, de nosso querer, de nosso agir, seria a nossa agenda, mas é tudo tão frio, tão frio, tão frio. Eu disse que pessoa vindo de São Paulo, querendo morar em Recife, e aí me perguntou: Martorelli, como é o clima aqui em Recife? E aí eu expliquei. Recife tem basicamente 2 climas. Tem uma época do ano que é quente e tem uma época do ano que é muito quente. É basicamente essa, ou não é assim não? Tem uma época do ano que é quente, aí há uma outra época em que é muito quente. Mas eu não quero desanimar, porque também o Recife é o único lugar deste planeta que tem águas tão gostosas do mar como as que você se banha aqui em Boa Viagem, né? Um banho de mar aqui, água morna. Você vê na televisão aquelas imagens de Copacabana, Niterói, a Pedra do Arpoador, tudo é lindo, e a água fria, que é uma desgraça. As pessoas ficam ali na praia, porque se dá um mergulho, gela. De vez em quando aparecem uns pinguins por lá. Aqui não, meu amigo, aqui é uma maravilha. Não, tubarão vem aqui porque, veja só, eu morava em Piedade, você esteve na minha casa, hein, Ricardo? Eu morava lá em Piedade, onde os tubarões ficavam, especificamente. E eu dizia a todos os visitantes que iam lá em casa, dizia o seguinte: olha bem, para você ver o nível e a qualidade das águas aqui de Piedade, os tubarões poderiam viver em qualquer lugar deste planeta, cercando os 7 mares. Onde eles vêm morar? Piedade. Vem para cá sozinho, se pá, ficou aqui, porque o lugar realmente é muito agradável, as pessoas estão aí, sem saber o que fazer, sem saber o que viver, vazias, juntando tudo, viu, Rubens, pesam menos que a vaidade que vem de vacuidade, não é? De vazio, de nada. O nada é mais pesado do que a alma dessas pessoas. E você olha, não, agora eu estou seguro, agora eu estou bem. Quais são os 3 movimentos de nossa alma diante do fato de que Deus existe e de que só é Ele que temos e só nele podemos confiar? Perdoa-me, Senhor, por me amares tanto e eu te querer tão pouco. Toma-me, Senhor, para te servir. Sê de novo meu amo de minha vida. E dizer àqueles que estão agora vivendo de vaidade em vaidade, que é possível viver de fé em fé, de amor em amor, de cuidado em cuidado com o Senhor, que nos sustenta e que nos faz crescer. Vamos fechar nossos olhos, vamos fazer uma prece. Meu irmão, Rubens, sabe qual é o pior resultado de uma mensagem? Você está se preparando como pregador. Vou dizer isso a ele, viu, João? Pastor Marcos, vou dizer isso a meu irmão Rubens. Quando você prega uma mensagem e o povo não gosta da mensagem, isso não é ruim.
Porque pode ser que o povo não gosta, mas tenha sentido a mensagem. E não gostou porque doeu muito. O pior resultado de uma mensagem não é o povo não gostar, é o povo gostar. Isso é o pior resultado de uma mensagem, é o povo gostar. É o povo sair comentando assim: gostei, foi bom, a palavra foi boa. Porque quando a palavra entra e a gente diz eu gostei, via de regra, é só isso que acontece. O melhor resultado de uma mensagem é quando ela produz em nós desconforto. Quando ela produz em nós desalinho. Quando ela incomoda. E o desconforto pretendido ou desejado na mensagem dessa noite é que esse constrangimento comece a invadir nosso coração. Pois eu só tenho a Ti e me esqueci de Ti. Eu só tenho a Ti e me esqueci de Ti. Senhor Deus, vem sobre nós pelo Teu Espírito nessa noite, Senhor. E desinstala a nossa alma de suas poltronas confortáveis, lambuzados de salgadinho. Tem misericórdia de nós, Senhor, que nos instalamos nesse estado de semi-interesse por Ti, interessados o suficiente para vir à igreja num domingo à noite, mas não o suficiente para viver em relação contigo todos os dias e Te buscar em todas as horas. Senhor Deus, me ponho aqui como porta-voz de meus irmãos em Tua presença para Te pedir perdão por nós. Porque não há ninguém aqui que não possa contar Teus favores, que não possa declinar Tuas graças, referir-se à Tua bondade. Mas quão poucos de nós pode falar do nosso próprio amor por Ti? Ajuda-nos, Senhor, e enche-nos de Tua compaixão. E que o Teu Espírito nos visite de um modo novo, poderoso, renovador. E que Tu, Senhor Deus, promovas esta reconciliação contigo, esse renovar de laços, esse estreitar de contato contigo, para que a luz do Teu Espírito brilhe em nossos olhos, para que a força da Tua vida saia de nossos lábios, ser nosso amo e Senhor, e que Tu nos uses como instrumentos Teus, para alcançar aqueles que vazios vivem perdidos, vazios procuram encher suas vidas com aquilo que nada enche, porque nada é. Tem compaixão de nós e fortalece-nos. Tem compaixão de nós, Senhor, e apieda-te de nós. Em nome de Teu Filho Jesus.